Meu nome? Bem, o nome não importa tanto. Hoje, aos 69 anos, o que importa é que eu finalmente posso falar. Foram 22 anos de um silêncio que me corroeu por dentro, de uma dor que se escondia sob sorrisos, preces e palavras de fé. Por muito tempo eu acreditei que estava protegida, mas na verdade eu estava presa. E essa é a minha história. Eu nasci dentro da religião das Testemunhas de Jeová. Cresci acreditando que estava no caminho certo, que éramos o povo escolhido, a organização mais próxima de Deus. Desde pequena fui ensinada a ser obediente, recatada e espiritual. Lembro-me do brilho que via nos olhos da minha mãe quando eu repetia os versículos e do orgulho do meu pai quando eu ia às pregações de casa em casa. Tudo era tão puro, ou pelo menos parecia ser. O salão do reino era a minha segunda casa. Ali eu cantava, aprendia, sorria. Mas dentro de mim algo já começava a mudar. Uma sombra sutil se formava. Eu só não sabia dar nome a ela ainda. Eu tinha 8 anos quando senti, pela primeira vez, que algo estava errado. Um toque, um olhar, nada que uma criança conseguisse entender, mas que o corpo reconhece. Naquela época, a inocência não sabia o que era o mal, e o mal se aproveitou disso. As brincadeiras começaram leves, sempre acompanhadas de frases como: não conte para ninguém, isso é nosso segredo. E o que uma menina de 8 anos faz quando o medo e o amor se confundem? Ela obedece, ela se cala. Tentei contar uma vez. Minha mãe me olhou como se o chão tivesse se aberto sob os nossos pés. Com lágrimas nos olhos, ela sussurrou: não fale sobre isso, Satanás quer destruir nossa família. E foi assim que aprendi que o silêncio era uma forma de proteção, mas eu não sabia que, na verdade, era uma forma de prisão. Com o tempo, a dor se tornou rotina. A casa cheirava a religião, mas dentro de mim havia o cheiro da vergonha. Enquanto os outros falavam de fé e pureza, eu me sentia suja, indigna, e o pior era saber que ninguém nunca me salvaria dali. Meu pai, ou aquele que se dizia servo de Deus, era respeitado, amado na congregação. Quem acreditaria em mim, uma menina frágil criada para obedecer aos homens e temer Jeová? Não manche o nome da congregação, dizia minha mãe. Jeová tudo vê. E eu me perguntava: se Jeová tudo vê, por que ele não faz nada? Os anos passaram. Por fora eu era a filha perfeita. Por dentro eu era uma sombra. Dormia com medo, acordava com culpa. Tinha crises de ansiedade antes de cada reunião, mas dizia a mim mesma que era ataque de Satanás. Desenvolvi insônia, pânico, uma tristeza que ninguém notava, porque eu era boa em fingir. Aprendi que o sofrimento não tinha espaço na fé. As testemunhas de Jeová não choram, não duvidam, não se rebelam. Elas oram, e eu orei por anos, mas o céu parecia mudo. Na adolescência, percebi que já não tinha identidade. Tudo em mim era moldado para agradar. A roupa, as palavras, os gestos. A obediência era o maior valor e questionar era pecado. Eu me tornei uma mulher que pedia desculpas até por existir. Fui doutrinada a acreditar que a salvação dependia da minha lealdade à congregação. Mas como ser leal a algo que me destruía todos os dias? O abuso continuava, às escondidas, e a culpa era sempre minha. Afinal, a mulher é a causa da tentação, diziam. E eu carregava esse fardo como quem carrega uma cruz, achando que era a vontade de Deus. Aos 30 anos, algo dentro de mim quebrou. Não foi um grande acontecimento, foi o acúmulo, um olhar, uma pregação sobre pureza, um texto bíblico usado para calar as mulheres. De repente eu percebi, ou eu falava ou eu morreria. Fui a uma amiga, uma das poucas que não fazia parte da religião. Contei tudo. Pela primeira vez ouvi alguém dizer:
Isso não foi sua culpa. Essas 4 palavras abriram as comportas do meu silêncio. Mas a liberdade custou caro. Quando meus pais souberam que eu havia contado, fui chamada de apóstata, a vergonha da família. Fui desassociada. Perdi amigos, parentes, minha própria mãe. Passei a andar pelas ruas e fingir que não via quem um dia me chamava de irmã. É assim que eles fazem, te apagam da vida deles. Ser desassociada é morrer em vida. Você existe, mas ninguém te vê. Você chora, mas ninguém escuta. O mundo se torna um deserto de rostos conhecidos que viram o olhar. Mas naquele vazio, algo começou a nascer, uma força que eu não sabia que tinha. Eu já havia perdido tudo, então, pela primeira vez, não tinha mais medo de nada. Comecei terapia, li livros sobre trauma, sobre abuso, sobre religiões coercitivas, descobri que o que vivi tinha nome, tinha explicação. E mais importante, eu não estava sozinha. Milhares de mulheres em várias partes do mundo carregavam histórias como a minha, silêncios como o meu e lágrimas que finalmente começavam a ser vistas. Foi aos 50 anos que aprendi a respirar de novo. Entrei em um grupo de apoio, fiz novas amizades, comecei a reconstruir minha vida. Demorou, mas um dia percebi que eu conseguia olhar no espelho sem culpa. O que vi ali não era mais uma vítima, era uma sobrevivente. Comecei a ajudar outras mulheres, a contar minha história mesmo tremendo. Cada vez que eu falava, uma parte de mim se curava. A dor virou voz e a voz virou libertação. Hoje, aos 69 anos, não guardo mais raiva. Perdoar não foi esquecer, foi me libertar. Não da religião, nem da minha família, mas do peso de acreditar que eu merecia o que vivi. Descobri que fé não é medo, fé é liberdade. E amor não é silêncio. Amor é cuidado, é escuta, é verdade. Se você está ouvindo minha história e sente o coração apertar, saiba que eu entendo. Você não está sozinho. O silêncio é uma prisão construída com culpa, medo e obediência. Mas ele pode ser quebrado. E quando você fala, o poder muda de mãos. Pedir ajuda não é fraqueza, é coragem. É o começo da cura. E a cura existe.